a Vivian Castanheda, host aqui do Compartilha Cast. Aqui no podcast você vai encontrar diversas histórias que vai te ajudar na sua vida, na sua carreira, a te autogerenciar, a calcular melhor sua rota. Então vem comigo e bora compartilhar. Mas antes de apresentar a minha convidada de hoje, eu te peço, se você ainda não está aqui inscrito no canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha, para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Tá curioso, né? Tá curiosa em saber quem é a minha convidada de hoje? Vou te contar agora mesmo. A minha convidada de hoje é uma pessoa mais do que especial, porque ela é minha amiga pessoal e também é a minha consultora de imagem. Tá percebendo que eu tô hoje muito chique, elegante? Pois bem, ela que me ajuda aí em todos esses detalhes. Ela hoje já construiu uma trajetória de 25 anos da moda, começando na produção de moda, passando por 15 anos como estilista e que hoje atua como consultora e estrategista de imagem. Muito chique, né, gente? Então, seja muito bem-vinda ao Compartilha Cast, Estelinha! Obrigada, Vi. Obrigada. Te chamei de Estelinha porque você é minha amiga pessoal, Exatamente. mas Estela, que todas as pessoas quando te contratam, né, quando chegam até o seu perfil, já te conhece Estela, mas os íntimos podem chamar ela de Estelinha. É verdade. Então, compartilha com a gente como que tudo começou, de onde surgiu essa vontade de trabalhar com moda. Então, desde pequena eu gostava de fazer as minhas próprias peças de roupa. Eu não achava a roupa que eu queria. Então, eu sempre ia na costureira e fazia as minhas pecinhas e tudo mais. E também, com uns 16, 17 anos mais ou menos, tinha duas moças que trabalhavam na minha casa. E toda sexta-feira, naquela época, elas moravam em casa, né? Você lembra? Hoje em dia não, hoje em dia diarista elas vão embora rapidinho, mas naquela época elas moravam com a gente e num certo dia elas estavam saindo, indo para um baile e aí eu vi, eu falei, nossa, elas eram bonitas, né? Só que dava para melhorar. Aí na próxima vez, na próxima sexta-feira que elas foram, porque daí elas iam sempre nesse baile, eu falei assim, vocês não querem que eu possa dar uma ajudinha, né? Fazer uma maquiagem, montar uns looks para vocês irem. E aí, tá, tudo bem. Tipo, super despretensioso. E aí, realmente, elas gostaram. Eu maquiei, arrumei o cabelo, montei uns looks bem lindos. Até eu já emprestava algumas coisas que elas tinham o mesmo biotipo que eu, né? Elas eram um pouquinho mais baixas, por incrível que pareça. E eu emprestei algumas peças de roupa até para elas. Daí minha mãe falou, emprestou? Tem que dar, né? Porque, imagina, né? Chato, né? Você vai emprestar. Até porque elas vão se sentindo, chato, eu tô gostando, exato, fiquei tão bonita, vai ter que devolver. Minha mãe emprestou, deu, daí eu que parei. E aí elas começaram a fazer super sucesso. E daí eu não parei de falar delas, Estela... Pode me arrumar? Vamos, você pode me maquiar, montar um... Tá, daí eu sempre fazia, era toda sexta-feira no baile elas iam, e eu produzia dos pés à cabeça, e elas faziam o maior sucesso. E acho que foi a partir daí que, daí algumas amigas, porque eu vou em tal evento, eu vou num casamento, sempre me perguntavam, algumas, né? Como que eu devo? O que que eu faço? Não. Então, acho que começou mais ou menos por aí, né? E também teve uma época que eu fazia... Lembra? Não sei se você lembra de uma época que tinha uns cintos, que era uma pedra de sabão. Sim. Então, eu ia com uma amiga, a gente ia na 25 de março, comprava aquelas pedras, a gente fazia, a gente até tentou vender. Também não tem a ver com moda, mas tem a ver com belo, né? A gente fazia, eu e minha prima, a gente fazia aquelas guirlandas, sabe? Mas uma mais linda que a outra. A gente também ia na 25 de março, comprava tudo, os aviamentos e fazia uma mais linda que a outra e a gente vendia na família.
Então, acho que foi mais ou menos por aí. Você já foi se descobrindo. E uma coisa legal, porque você mesma falou, eu ia na costureira, eu mesma já meio que desenhava, dava os pitacos, Sim. olha, eu quero que seja assim. Precisa ter até este olhar e até pro belo, porque muitas vezes a gente olha, eu olho umas fotos de antigamente e falo, meu Deus do céu, por que a Estelinha não tinha aparecido na minha vida antes? Mas todo mundo, né? Todo mundo também, porque a moda muda muito, né? Então... Sim, mas eu já acompanhando e, né, que te acompanho diariamente, eu vejo que muitas vezes menos é mais. Sim. E eu gosto muito de cor, eu gosto de acessório, e eu falava, menos, Vivi, agora menos. Então, e aí eu começo a perceber o quanto muitas vezes exagerava. Porque você pode ficar elegante usando um jeans, um básico, que tá tudo certo, né? E já aproveitando sobre isso, eu queria te perguntar quais são as peças que são indispensáveis para a gente ter no nosso guarda-roupa, Esté? Na verdade, eu não acredito nessas regras prontas, acho muito genérico. Cada pessoa tem um biotipo, que eu acho que é uma das coisas muito importantes que muita gente não liga, mas o biotipo é muito importante para você ter um caimento, uma peça de roupa bacana. Cada um tem um gosto, tem um estilo, tem uma intenção de imagem. Então, não dá para jogar uma regra, uma camisa, seguir essa moda, né? Uma coisa, uma fórmula pronta para todo mundo, não existe. E cada um tem o seu estilo, seu biotipo, sua intenção de imagem. E até a sua coloração, que pode te ajudar a melhorar ainda mais, né? Não, sim, com certeza. Mas então eu não acredito nessas coisas de fórmulas prontas. Mas assim, uma camisa branca precisa sempre ter no guarda-roupa. Tem algumas peças estratégicas que a gente pode se sentir mais poderosa para o dia a dia, para o trabalho. O que você recomenda nesse caso? Porque se tem a ver com você, o que é o mais importante do que qualquer coisa? Você tá se sentindo bem dentro da peça. Porque essa peça, ela automaticamente, se você se sentir bem, ela vai te trazer segurança, ela vai te trazer confiança. E é aí que tá o segredo. Então, muitas vezes, eu tenho clientes que não gostam de camisa, não gostam de blazers. Justamente essas peças que todo mundo na internet fala, né? Porque você tem que ter uma camisa branca, um blazer, uma calça. Não, gente. Porque tem que ter a ver com você. Se você colocar uma modelagem que não tem nada a ver com o seu biotipo, você não vai nem saber o porquê você não gosta daquela peça, mas é porque não é adequada para o seu biotipo. Não é questão de adequada, não funciona tão bem para o seu biotipo, sabe? Entendi. Não, perfeito. Isso é uma dica excelente, porque muitas vezes a gente fala, eu tenho que... Outro dia, porque eu sempre que compro alguma coisa, eu tiro alguma coisa do meu guarda-roupa. E tem uma camisa preta que tá lá há muito tempo, mas há muito tempo eu não uso. Eu olhei para ela ontem. Então ela, com certeza, eu vou tirar ela do guarda-roupa, porque como você falou, não tem mais a ver com o meu estilo. Se você não usou em 6 meses, você nunca mais vai usar essa peça. Quer dizer, pode até usar, mas é muito pouca chance, muito pequena a chance de você querer usar ela. Então, se desfaz. Alguma outra pessoa, provavelmente, mesmo, você pode doar ou até vender. Hoje em dia tem um Enjoei, né? Pode falar, tranquilo. Não só o Enjoei, mas outros, né? Vários brechós, né? Que hoje em dia a gente pode reciclar. Eu gosto muito dessa moda reciclável. É muito bacana. Porque o que eu percebo que a gente acaba consumindo muito e a gente acaba, muitas vezes, deixando lá dentro do guarda-roupa, não usando, sendo que outras pessoas podem usar e pode se sentir melhor com aquela peça e tá tudo bem, né? Exatamente, é energia parada, né? É energia parada. A gente que acredita muito nisso, é bom estar sempre circulando, renovando, porque quando a gente... joga para o universo, ele retribui para a gente sempre, né? Tá tudo bem. Apesar de cristã, eu acredito em energia, sim. Porque Jesus Cristo foi o maior de todos, né? Maravilhoso. Ô, Esté, e conta pra gente qual é o diferencial, mas até antes de você contar o seu diferencial, você hoje está como estrategista e consultora de imagem. Compartilha
pra gente o que é ser consultora de imagem, né? Se alguém for te contratar, o que que ela vai receber, estrategista, e depois qual é o seu diferencial de tudo isso? Cuidar dos pés à cabeça, né? Não só da roupa, mas tem a ver também com autoestima, autocuidado. Então, existem várias etapas. A primeira delas, se for fazer todas, é a coloração pessoal, que eu acredito que seja importante, principalmente, no meu caso, eu só uso para isso, para descobrir as cores que mais favorecem na maquiagem e o tom de cabelo ideal que combina com o seu subtom de pele. Porque assim, eu prefiro o meu estilo, valorizar, dar preferência ao meu estilo do que as cores, porque eu gosto de cores que não estão na minha cartela. Eu sei que eu não deveria estar falando isso, mas não consigo, eu sou muito sincera. Não, e é o seu trabalho, é o seu estilo, então você pode fazer e adotar a melhor forma que você acredita para você. Você pode priorizar o que você quiser. Você quer, e levar à risca? Realmente, a coloração pessoal, ela dá um up, né? Muitas vezes até parece que você tá maquiada. Eu nunca me esqueço, uma vez, algumas vezes aconteceram isso, mas eu tenho uma blusa que é exatamente da cor da minha cartela, e juro por Deus, 3 pessoas falaram no mesmo dia: nossa, mas como você tá bonita? Você fez alguma coisa? Uma delas, minha amiga, vai saber quem é. Eu tava com era uma camisa verde. E minha irmã, na época, né? Ela tava no hospital. E nossa, como você tá bonita? Eu falei assim, gente, eu nunca uso as minhas cores, né? E as pessoas realmente, eu falei, olha que engraçado. Dá um destaque, né? Por quê? O que acontece? Eu uso muito na coloração, na cor do cabelo, que hoje ela tá a cor certa, que é mais pro dourado, meu subtom de pele é quente, e também na maquiagem, eu respeito muito. Eu quase não uso mais maquiagem, mas o pouco que eu uso, eu respeito muito. E eu acho que isso já ajuda bastante. Mas a cor, ela intensifica, sabe? Essa melhora, dá um glow na pele. As pessoas não sabem dizer o que tem de diferente, mas realmente tem. Mas eu prefiro priorizar o meu estilo. Então eu não ligo. Eu gosto de uma cor que não tem a ver, eu uso, entendeu? Mas eu ligo muito quando o assunto é maquiagem e cabelo. Então, a primeira etapa é essa de coloração pessoal. Depois, a gente tem o diagnóstico de estilo, que é descobrir os estilos que você tem e tudo mais. Só que agora, como eu estou como estratégia de imagem, a gente faz uma investigação maior que não é só preso aos 7 estilos universais, né? Existe outro método que tem a ver com arquétipos, entre outras coisas. E aí você descobre o seu estilo, não daquele jeito que é apenas mostrando, os estilos, né? mas que tem a ver com o seu dia a dia, com o seu gosto, né? É um pouco diferente dos 7 estilos. Agora ele está mais amplo, né? Que na época que a gente fez, a gente eu só trabalhava com 7 estilos universais, né? Então agora tem mais informação nisso. Diagnóstico de biotipo, que para mim é muito importante, que é você descobrir a proporção do seu corpo e com isso as modelagens ideais para o seu biotipo. E é impressionante, a diferença é impressionante quando você coloca uma modelagem que não te favorece com uma modelagem que te favorece. Parece mágica, assim, sabe? Então esse eu acho muito importante. E aí tem também o detox, né, que é o... Limpar todo o guarda-roupa. Não é jogar tudo. Separar o que realmente você usa, o que funciona para o seu dia a dia, e também algumas coisas que não funcionam tanto, mas deixar para doar. Outras coisas que dá para reaproveitar, dá para arrumar, dá para modificar. Então, mas não é aquela coisa de, vou jogar tudo. Não é assim que funciona. Mas o que eu vejo muito, né, com experiência própria, existem muitas modelagens muito antigas que não favorecem a maioria das pessoas. Então, por exemplo, essas para o objetivo de imagem, né?
pelo menos das clientes que não funciona. Então, essas a gente deixa de lado, a gente doa e tudo mais. Agora, e depois vem a compra, né? A parte da compra, que... É o personal Isso, shopper. shopping, isso. E daí vamos às compras, e aí em cima, se você fizer questão, em cima da cartela de cores, que mais favorece você, o estilos, né? Dentro do estilos, da intenção de imagem que você quer transmitir, e também do biotipo, que é imprescindível. E depois tem a montagem de looks, que é o mais legal. O mais legal. E agora também o visagismo, né? Que é uma coisa Muito importante, legal, né? muito importante. Então, são esses serviços que hoje você oferece. trabalho. E qual é o seu diferencial de tudo isso? Você já deu aí uns spoilers falando, né? Que você não acredita muito sobre não que precisa usar peças estratégicas, mas o que mais além você pode compartilhar com a gente e o que você oferece no seu trabalho, Estelinha? Então, é o seguinte, você perguntou o que é o meu diferencial, é isso? Eu acredito que o meu diferencial seja trabalhar há 25 anos com moda, né? Porque a gente vê muita consultora por aí, que era médica, que era advogada. Não tô tirando mérito de ninguém, mas eu tenho um pouquinho de experiência, né? Ou seja, eu passei em diversas áreas: produção de moda, de revista, de catálogos, Fashion Week, e depois eu fui 15 anos estilista. Então, eu tenho um pouquinho de bagagem, sabe? Eu Um passei por pouquinho não, um várias... montão, né, Esté? Então, eu acho que isso é o diferencial, porque às vezes eu ouço as meninas falando cada bobagem, sabe? Sobre tecido, chamando malha de tecido, algumas coisas muito absurdas que eu falo, como que essa pessoa, né, é tão grande, né, como? E ela passa tanta informação errada. Então, eu acredito que o meu maior diferencial seja esse. Seja essa bagagem, essa experiência maior, que eu sempre trabalhei com moda, né? É muita vivência, né, Esté? E mais acredito que de vivência, você utiliza isso no seu dia a dia. Você tá sempre compartilhando, vivenciando isso. E é tão gostoso, porque todo dia você traz uma dica nova, uma informação nova. Você tá sempre se atualizando. O legal é isso. Eu acho que tudo isso que você falou é maravilhoso, mas eu, como sua consumidora, né, de te acompanhar e sempre pedir... Esté, tá certo, me ajuda aqui, o que eu faço? Você vai muito respeitando quem é a pessoa e você é muito de se aprofundar em tudo que você faz. Eu acho isso sensacional de você, porque você é muito dedicada e você tá sempre buscando informação. Você trabalha com isso e você tá sempre se atualizando. Então isso também eu vejo como um grande diferencial. E olha, gente, eu não sei se vocês ainda não acompanham a Estelinha, mas o perfil dela é maravilhoso, porque todo dia ela traz uma coisa diferente, ela experimenta, ela prova, ela traz umas dicas. O mais legal, assim, com coisas tão pequenas. Outro dia, eu adorei quando você tava com a camiseta e você pegou um prendedor de cabelo e colocou aqui. Aquilo fez uma grande transformação no look que eu falei, gente, eu não tinha pensado nisso. Se eu tivesse pensado, eu já tinha transformado vários looks. Eu acho isso sensacional. Obrigada. Mas então, isso daí é uma... Como que eu vou falar? Às vezes eu esqueço as palavras. Tem problema. Vamos aqui resgatar. Manda aí, universo, a palavra para Estelinha. Ai, gente, esqueci a palavra. Mas é uma bagagem, vamos dizer, não é essa a palavra, mas é uma bagagem justamente da estilista, né? A experiência da estilista. Porque eu fazia muito mulagem. Então, eu pegava o ambiamento, eu tinha que fazer várias versões de uma peça para gente sair do normal, porque a gente vê muita cópia, né? E na confecção que eu trabalhava, a minha chefe era ótima, né, nessa coisa, porque ela era vanguarda, sabe? Ela era uma pessoa que pensava na frente, ela gostava das coisas diferentes. Então, ela não queria
Mais do mesmo, às vezes né? ela queria uma coisa meio parecida, mas na maioria das vezes ela cutucava, não, vai lá, faz alguma coisa diferente. Então eu pegava os aviamentos, colocava no manequim, criava uma coisa totalmente diferente. Era totalmente diferente. Você sabe que era bem diferente da grande maioria da região. E então ela sempre queria Te algo. instigava, né? Então eu acho que também tem isso. E aí eu criei tanto gosto, mas tanto gosto por essa coisa de trabalhar com aviamento, de criar, sabe? De não fazer o igual, que daí isso daí ficou uma coisa muito natural para mim, sabe? Foi uma coisa bem. E eu sempre penso, mas é igual, não, dá para fazer diferente. Daí alguma coisa que eu tenho, eu tenho vontade de fazer diferente, sabe? Muita criatividade, né, Estelinha? Deus, né? Eu sempre falo, às vezes eu falo, gente, na época que, né, eu era estilista, porque hoje, né, eu queria os truquezinhos de styling. É Deus. Eu falo assim, gente, que engraçado. É Deus, é Deus. Não, tô falando Ele te sério, porque é o inspirava. dom, é o É o dom, dom. né? E não querendo me achar, mas Não, mas porque é é ele, não sou verdade. eu, mas realmente saíam algumas coisas muito diferentes. E a gente tem que se reconhecer, né? Sim. Eu era criativa, eu era Você talentosa. Eu ainda ainda é. sou, mas É. é que hoje eu não trabalho tanto com A a criação. criação, apesar de eu fazer os truquezinhos de styling de vez em quando, né? Mas E é legal você falar sobre isso, Estela, porque assim, muitas vezes a gente quer descobrir o nosso talento. Ai, eu queria tanto trabalhar no meu propósito, queria tanto. Hoje eu trabalho porque eu sempre trabalhei nessa área, e eu não estou muito mais contente. Tentar buscar o que você consegue fazer com facilidade, isso é o talento. exato. E vai te ajudar a você ter esse gosto de você trabalhar o dia a dia no mais tranquilo do mundo, que, lógico, é muita entrega, muita cobrança, mas você sente que isso é o que você tem muita facilidade para fazer. E isso é o talento. Né? Eu fui me descobrir como comunicadora depois que eu estava no Compartilha Cast. E aí, muitas pessoas falavam assim, nossa, mas você leva jeito, você fala com tranquilidade, você se comunica bem. E eu falava, sério? E eu comecei, porque antes eu não gostava de me assistir, Estela. Eu tinha aquele negócio, sou muito perfeccionista, virginiana, né? E aí, quando eu comecei a me assistir, ver que realmente tudo que as pessoas falavam tinha sentido, daí eu sou competitiva, né? Então eu falava, então eu vou fazer mais e mais. E quanto mais a gente vai fazendo, a gente vai treinando e vai desenvolvendo. Eu acho que é isso que aconteceu com você, né? Exato, a minha chefe ficava lá, minha ex-chefe ficava lá cutucando. E você sabe que é uma coisa tão engraçada, porque realmente é isso que você fala. Parece que o tempo para, porque muitas vezes eu ficava lá fazendo os trabalhos manuais, colocando a peça de roupa, não sei o quê. Juro. Quando eu ia ver, almoçar, vamos almoçar, tem que almoçar. Não, parou o tempo, entendeu? Eu nem vi o tempo passar, porque eu estava tão entretida naquele negócio, que eu nem vi o tempo passar. Era bem isso. Por isso que eu gostava. O lado bom, né, dessa confecção, né, que eu trabalhava, da minha chefe em especial, porque ela dava essa abertura da gente realmente criar. Porque lá, no Bom Retiro, né, onde tem atacado, na Imorés, onde eu trabalhava, era tudo muito igual. Era tudo um igual do outro. Eles, né, a gente viajava para fora. O que eles faziam? Eles compravam as peças, tiravam a modelagem e copiavam. A gente não. A gente criava, realmente criava. Então, isso eu achava muito legal. De você poder mostrar a sua essência, né? O que você faz de melhor. E como escorpiana que você é, né? Gosta muito de... isso tem muito do lado escorpião. Você que gosta de signo, como a gente, né? De astrologia, vai entender do que a gente está falando. Ô, Esté, e falando mais sobre a consultoria, é só para quem é rico que pode fazer consultoria de imagem? Eu acho que pelo contrário, quem quer economizar, porque quando você compra uma peça de roupa, a ideia é ela durar por muito tempo, né? Às vezes tem peça de roupa, juro por Deus, eu tinha 16 anos. Eu também.
Você acredita? Eu acredito, porque comigo também. Como eu gosto de cuidar de tudo, né? Ó, lava direitinho assim, Exato. então permanece muito tempo. Sapato, essas coisas, eu tenho, sério. E então, se você compra com consciência, primeiro, aquela coisa que eu já falei, que tem a ver com o seu estilo, uma peça que seja atemporal e também que funcione para o seu biotipo, e também tem também que levar em conta a estratégia de imagem. Essa peça vai durar por muito e muito, muito tempo, né? Por muitos anos. Com certeza. E falando muito sobre aparência, a gente precisa, né? Tá até aqui numa das perguntas para eu não esquecer, porque eu acho muito importante quem está nos assistindo e nos ouvindo. A gente fala muito aqui sobre o trabalho, né? Sobre a nossa carreira. E aqui eu coloquei uma pergunta que não pode faltar. Qual é a importância da aparência no trabalho, Estelinha? Total, né? Não só no trabalho, mas na vida, né? Mas especialmente, eu acho que ganha mais força no trabalho, justamente porque você está se vendendo, né? As pessoas acham que, não, meu trabalho não tem a ver, eu não preciso. Mas a imagem, ela vende. O que você estiver trabalhando vai ter lá a sua... Ai, meu Deus, eu me distraio, né? Imagina, meu TDAH aqui, eu vejo o negócio passar. Porque a gente está gravando, gente, Ai, meu num Deus. espaço tão lindo. É bacana aqui, né? Que ele é aberto. Então tem curso acontecendo Meu ali. Deus, eu já me perdi, E meu aí, TDAH. e aí a Estelinha ficou aqui perdida, mas vamos voltar. Qual é a importância da imagem no trabalho? Total, né? Não só no trabalho, como na vida. Você tá se vendendo, sua imagem vende o tempo todo, né? Ela fala muito antes de você abrir a boca. Então, ela pode transmitir o que você quiser. Tanto credibilidade, profissionalismo, acessibilidade. Então, no trabalho, principalmente, é muito importante, né? Você tá se vendendo. E Tem aquela frase que a gente fala, a primeira impressão sempre é a que fica, né? exatamente. Não, com certeza. Depois pode ter até a segunda chance, mas né, é mais complicado. Mas as pessoas normalmente lembram daquele primeiro momento, né? Então é importante que a gente transmita aquilo que a gente quer transmitir. Exatamente. Se é segurança, se é profissionalismo, se é o meu. Realmente meu estilo é descontraído, meu estilo é mais despojado. É importante mostrar isso também. Sim. Não tentar se encaixar nos modelos, nos padrões que a sociedade impõe. A gente tem que ser o que a gente realmente é, respeitando sempre o espaço onde você habita, porque se você está na casa, né, você foi contratado num lugar e eles querem que você use algo mais, por exemplo, um terninho, mesmo que não seja o seu estilo, mas você tem que se adaptar ao seu estilo. Dá para fazer isso, né, Estelinha? Dá, depende. Se você trabalha num corporativo, já é mais complicado. Existem regras, né? Códigos de vestimenta que tem que ser respeitado. Infelizmente, a vida é assim, é dura, né? Muitas vezes meu irmão acha, que tem que se vestir assim, essa. Tem, gente. Se você, dependendo do trabalho, a pessoa ela tem que entrar no jogo da onde ela tá, né? Mesmo porque você vai ser mais respeitada, a maneira que você se veste, que você se cuida, você vai ser mais respeitada. Seja qual o trabalho que for. Tudo bem, você trabalha com moda, você trabalha com arquitetura, você tem, né? Você pode ser mais descontraída, não tem tanta regra. Mas, de qualquer maneira, é uma maneira de se comunicar, né? Então, realmente, se uma pessoa que trabalha com moda vai muito séria, não vai funcionar, né? Ela tem que colocar uma criatividade. Na arquitetura também, ela pode ser mais descontraída, mas tem algumas áreas, como a advocacia, por exemplo, não tem como, né? A pessoa ir de tênis, né? É legal, tudo bem, mas infelizmente ela tem que se vestir um pouco mais formal para ela ser respeitada, né? Para ela passar credibilidade, para ela passar segurança. Então eu acredito sim que existem regras na vestimenta, dependendo
principalmente, né, desses trabalhos mais corporativos e tudo mais. E se você não se sente adaptado, vai ter que mudar, inclusive, É. de espaço, de lugar, porque você, quando está querendo transmitir essa informação, precisa estar sempre de acordo com o que você foi contratado e tá tudo bem, né? Cada um vai se sentir melhor no que achar que lá eu só preciso usar terno e eu não consigo, então provavelmente você vai ter que buscar algum lugar que você não use terno e tá tudo bem também, né? Então... Mas não precisa só usar terno, existem outras maneiras de você ser formal sem ser com terno, né? Dependendo do trabalho. Então não precisa ser, você não gosta de terno também, você sabe que eu sou contra isso. Você não pode vestir, principalmente porque o mais importante, se você veste uma peça e não se sente bem, aí que você vai ficar insegura, aí que você não vai ficar bem, você não vai mostrar a segurança, a credibilidade. Então você tem que vestir uma peça que se sinta bem. Se você não gosta de terno, não use terno. Existem outras possibilidades de você passar essa credibilidade, essa segurança, né, através da vestimenta. Maravilhoso. E falando sobre isso, você já passou por alguma situação onde você causou uma má impressão por conta de imagem? Ou até alguma cliente sua, Esther? Eu já passei. Nossa, eu lembrei agora de uma fase que eu fazia academia na Fórmula, né, que era dentro do Shopping Eldorado, e simplesmente eu estava saindo da academia, fui passar numa loja que normalmente eu passava, que eu conhecia as vendedoras e tudo mais. Aí logo eu vi que tinha uma pessoa que eu não conhecia, ou seja, era nova. Aí bom dia, né? E a pessoa só deu um sorrisinho amarelo e acenou com a cabeça. Daí eu falei, acho que ela não gostou de mim. Dane-se, né? Não vou falar nem a palavra. Eu tava de roupa de ginástica. Daí eu tava olhando as arara e tudo mais. Daí ela atrás de mim. Aí eu peguei a roupa ia mostrar pra ela. Quando eu vi, ela tava olhando, ela tava me medindo dos pés à cabeça. E aí depois eu fui descobrir que essa mulher era nova. Ela nem sabia que tinha uma academia dentro do shopping. E que ela, né, que eu sofri preconceito com isso, né, porque eu estava não mal vestida. Hoje em dia as pessoas fazem muito isso, né, saem de um lugar já, da academia, já vão para outros lugares e existem mais academias dentro do shopping, então isso é muito normal, mas naquela época era novidade. Eu acho que era a primeira academia que tinha dentro de um shopping, então as pessoas não estavam acostumadas, a mulher era nova, ela nem sabia. Então, ela não gostou do jeito que eu estava vestida, porque ela achou, essa mulher aí vai comprar nada, né? Então, eu lembro dessa que foi bem marcante. Eu falei, olha só, se eu estivesse bem vestida, ela ia me atender bem. E é assim, gente, a vida é assim, sabe? Tem muita gente, tem pessoas ao redor que falam, mas que bobagem. Não é bobagem, tem que cuidar da imagem. Infelizmente, é assim que funciona. Chato, triste, é triste, mas é assim que funciona, a gente tem que se cuidar. Não para o outro, mas principalmente para a gente primeiro. Porque a gente se sentindo bem, se vestindo e se sentindo bem, a gente transborda confiança, autoestima, né? A gente muda. A gente se banca, né? Isso que é o mais importante. Porque, como você falou, eu, por exemplo, treino sempre de manhã e passo o dia inteiro de roupa de academia. Muitas vezes, lógico, eu tenho algumas reuniões durante o dia e são online. Daí, muitas vezes, eu procuro estar adaptada de uma forma também para mostrar a minha imagem para quem está recebendo a informação. Mas hora do almoço, eu sempre desço, vou fazer alguma coisa na rua, preciso ir no mercado, alguma coisa, eu tô sempre de roupa de academia. Então, acho que graças a Deus, os tempos mudaram, né, Estelinha? Totalmente mudaram. E eu vejo muito, tenho acompanhado, eu acompanho algumas outras pessoas com relação, que inclusive hoje muita gente usa peças de academia para se usar. Então, tá lá com um legging, e depois coloca uma camisa por cima. Eu acho que fica bem estiloso mesmo, né? Pro dia a dia, para um momento que você vai no supermercado, no shopping, buscar o filho na escola, tá tudo certo, né? Exatamente. Então, hoje é tendência, né? Esse negócio é tendência. O bom é que as coisas vão mudando, elas não são estáveis e a gente vai se adaptando, mas sempre você tem que lembrar. Você se sentiu bem?
segue em frente, bora lá, que acho que isso é o mais importante, né? É verdade. Ô, Esté, de todos os serviços que hoje você oferece, qual que você acredita que seja indispensável para que alguém que gostaria de fazer uma consultoria de imagem, fazer uma estratégia, te procure? Nossa, só um é complicado, né? Porque o resultado bom, perfeito, só com todas as etapas, né? Mas você tem que escolher só um. Eu acho que o diagnóstico de biotipo, ele é muito bom porque você descobre quais são as peças de roupas que mais te valorizam, né? Então, e normalmente as pessoas não têm consciência, né, da proporção corporal. Então, elas não têm ideia de quanto, se a modelagem certa, se ela vestiu a modelagem certa, o quanto que vai beneficiar essa pessoa, quanto que vai alterar na autoestima. Então, eu acho que o mais importante, porque tudo bem, ela não quer fazer personal shopper, tudo bem, mas ela vai saber as peças que mais caem bem, que mais valorizam o corpo dela, e aí ela vai e compra as roupas. Então, o ideal é fazer tudo, né? Mas esse daí eu acho que é o mais importante. Maravilhoso. Ô, Esté, e para você, existe o certo ou o errado na moda? Então, ó, vai ser meio polêmico, vou ser cancelada agora. Mas eu acredito que existe, não tanto quanto você está pensando, mas existe, a gente falou agora há pouco sobre o código de vestimenta. Existem algumas ocasiões que você não pode se vestir de qualquer maneira, que você vai agredir a outra pessoa, né? Por exemplo, você vai a uma igreja, né? Você se veste com roupa muito curta, com decote, algumas situações que é errado. E você sabia que eu saí no certo e errado da Capricho naquelas páginas, você lembra? Certo e errado? Eu lembro. Eu com a minha prima, a gente estava saindo do shopping Iguatemi, e aí pararam a gente. Posso tirar uma foto? Pode. E naquela época, eles cortavam a cabeça, né? Não aparecia. Eles colocaram uma página, era metade da página, juro. Da Capricho. Você tem guardado até hoje? Que legal. Depois a gente pode compartilhar. Não, mas eu tô feia na foto. Não. E aí eu nunca me esqueço. Essas gatas são demais. E apareceu o nosso rosto, nós duas, tipo, metade da página, juro. E você tava no certo? Estávamos no certo, as duas. A gente estava muito parecida, que a gente parecia que era irmã gêmea, né? A gente vestia a mesma roupa. E aí a gente pareceu no certo e não arrancaram a nossa cabeça. Porque cortavam a cabeça, né? Você lembra? Há muito tempo atrás eu lembro desse momento, mas não lembro que eles cortavam a cabeça. Eles cortavam do errado e acho que do certo também. Pegavam desprevenida, mas a gente não, foi uma foto postada. A gente pode tirar uma foto de vocês? Muito engraçado. Muito bom. Ô, Estelinha, sabe que me veio aqui uma coisa que eu falo isso muito nos meus projetos sociais, que realmente sobre esse certo e errado, né? Então, vamos juntar essa pergunta que eu fiz para você, né? Dentro da carreira, eu sempre enfatizo muito decote curto, né? Você tá usando. E uma outra coisa, transparência. Dentro das empresas não é muito bem visto, né? É isso. É isso que a gente precisa prestar atenção. Eu acho que esses três o errado pontos... tá aí no bom senso, na falta de bom senso. Maravilhoso. Isso acho que fica perfeito para a gente dar de dica. E outra coisa que eu achei muito legal um dia que você comentou e mostrou a diferença, como você falou, do visagismo. Você até usou de referência a Virgínia na ocasião, o quanto ela ficou muito mais bonita quando ela usou o tom perfeito da cor do cabelo, né? Então, quando ela percebeu que aquilo... Não sei se foi ela ou se foi alguma consultora de imagem dela, mas que trouxe isso que é muito legal, né? O quanto valorizou ela ainda mais, mostrando a imagem, ela que é uma figura pública, que ajuda bastante. Mas tem muitos artistas que às vezes erram, né? Exatamente, tem. E às vezes não é nem porque ela quer, mas como artista, né, precisa de uma mudança, precisa de algum trabalho, precisa chocar, né? Então, às vezes, não é pela pessoa, né?
Mas no caso da Virgínia, eu acho que ela acertou na tonalidade do cabelo, mas eu acho que seria mais natural se ela deixasse um pouquinho do fundo e puxasse as luzes. Mas tá no dourado, porque provavelmente ela seja uma catela quente. Eu acho que ela deve ser uma primavera, não sei se brilhante, mas deve ser uma primavera. Então ela se valoriza mais com os tons mais quentes, de dourado e tudo mais. Tanto que eu vi uma imagem dela, uma foto dela, com cabelo mais platinado, realmente abate. Quem tem subtom de pele quente, abate muito. Nossa, eu tenho umas fotos, que tinha uma época que o legal era platinado, né? Nossa, eu pareço abatida, doente. Nossa, é impressionante como muda. Isso é muito importante na coloração pessoal, que eu mais valorizo. O tom certo, principalmente quem é loira, o tom certo do loiro é essencial. E você ajuda também, então, com a maquiagem, né, Estelinha? Com a maquiagem, com certeza. A gente vai ter que ir no shopping juntas pra gente dar uma mudada aí, que eu acho que de vez em quando Não, às vezes o Wilson, meu marido, ele fala, hoje você tá mais pálida. Daí eu fico pensando, será que eu esqueci de... Porque normalmente quando eu vou usar maquiagem, eu uso 3 tons, que é o que eu acho que fica ideal. Mas talvez eu possa encontrar um melhor. Você vai me ajudar nisso. Com certeza. Muito bom. Você me falou, eu me lembrei de uma outra atriz também, que eu, por ser ruiva, ela também Marina Rui Barbosa. Ela, quando tá ruiva, ela maravilhosa. Muito linda. Agora ela fez uma campanha, né, pintou o cabelo de loiro. Eu particularmente não achei que ficou, não ficou legal para ela, porque como você falou, talvez porque ela seja mais quente, né? Exatamente. Se ela tá com um tom de cabelo quente, um loiro quente, tá tudo bem. Mas não, né? Eu não lembro tanto, porque eu não sou muito artista. Mas eu vi que ela mudou, mas eu não lembro qual a tonalidade dela. Não, mas bem forte, com certeza, forte. Ela deve ser uma primavera, um outono. Então, ela combina muito com ruivo. Muito. Ela fica perfeita. E a coloração é sobre harmonia. Não é que você não pode ter outra cor de cabelo. Lógico que pode. Mas na harmonia, na coloração... o que mais, pelo menos na minha opinião também, a beleza tá na harmonia, sabe? Sim, não, com certeza. Ela pode parecer um pouquinho, eu sou primavera brilhante, uso. Depois você fala se você gostou do meu lookinho, que eu tentei usar aqui as cores que eu gosto, que me valorizam e que foram de dicas aí da Estelinha, gostei bastante. E bora lá. Estelinha, a gente já tá chegando no final, lá escuto o pessoal falando, pois mas se você ficou com dúvida, se você quiser alguma dica da Estelinha, escreve aqui nos comentários que depois eu tenho certeza que ela vai adorar aqui responder. Estelinha, pra gente ir pro final, eu sempre peço pra minha convidada compartilhar uma mensagem final de tudo que a gente abordou aqui nesse episódio, né? Falando de tudo, moda, autoestima... Capricha aí numa mensagem final para todo mundo que estiver nos assistindo, nos ouvindo, fala assim, Estelinha, muito obrigada, viu? E depois você vai deixar seus contatos para todo mundo te acompanhar. Não, com certeza. A mensagem que eu quero transmitir é que consultoria de imagem não é para os outros. Primeiro, é para os outros, mas primeiro para nós mesmas. Né? A gente tem que se cuidar, pra gente se sentir bem, pra gente se sentir bonita. E isso vai transparecer para os outros, né? E trazer segurança, trazer confiança. Porque quando a gente tem aquela sensação de estar se sentindo bem, a gente tá confiante, a gente tá no nosso centro. Esse é o auto-amor, né? Exato. E aí tudo se transforma, esse amor que vem de dentro reverbera para fora, né, Exatamente. Estelinha? Daí a gente fica mais preparada para a vida, né? Para enfrentar as coisas da vida. Então é isso. Vamos as pessoas vão se apaixonar, né, Estelinha? Sim, com Não certeza. só de você, mas também no dia a dia elas vão se apaixonar por elas mesmas, porque muitas pessoas esquecem e elas falam, poxa, não me sinto bem, não me sinto confiante, não me sinto bonito.
quando fizer a consultoria com você, exatamente. tudo vai se transformar, Com né? certeza. Primeiro pra gente e depois para os outros. Né? É verdade. Tem vezes que eu falo assim, nossa, hoje, por exemplo, foi um dia que foi tão fácil de me arrumar. Eu tava muito inspirada. Você sabe que quem já me segue, já me acompanha há bastante tempo, eu sou a louca das cores, né? Eu gosto das cores do dia, que é a Aparecida Liberato, que já gravou comigo aqui no Compartilha Cast. A gente fala, ela vai falando quais são as cores do dia. E eu gosto, eu me sinto bem. E aí eu tento seguir, daí eu falo... nossa, hoje eu tô me sentindo bem. Não é que todo dia eu uso sempre a cor, mas eu falo, tenta, né? Eu fico pensando, qual look? Porque a Estelinha me ajudou a criar vários looks estratégicos. Adoro. E sabe que isso me ajuda muito quando eu vou fazer viagem, Estelinha? Ai, que legal. Eu falo assim, deixa eu já separar os looks, já deixo tudo pronto, tiro foto e depois eu vou lembrando, esse combina com esse combina com esse. Exatamente, é muito mais prático, né? Muito, pro dia a dia, mesmo. montagem de looks, nossa... Eu tenho algumas clientes que só já fizeram consultorias e a cada 6 meses elas fazem a montagem de looks. E você sabe que é a coisa que eu mais amo. Eu amo. Se deixar, tem normalmente 7 horas para mais. Meu Deus! Agora eu tô fazendo um método diferente e tudo mais, porque se deixar eu vou ficando. Já então... saí 1h da manhã de casa de cliente. 2 dias seguidos, 7 horas. Não. Mas porque ela precisava disso, sabe? Ela precisava de vários looks, porque ela não quer pensar, né? As pessoas... Elas vivem na correria, né? Elas, não é... Muita gente fala, não, porque... Algumas pessoas eu sinto que, porque fica meio assim, porque eu não entendo de moda. Não tem a ver. Tem tanta roupa bonita no armário, mas não tem essa facilidade porque ela não trabalha com moda. Então, quem tem um olhar profissional é muito automático, é muito fácil. E aí, em vez de você montar 2 looks, ou 3 looks, que é o que você normalmente faz, com uma peça você consegue 7. O quanto você quiser, dá pra, se você tiver bastante parte de cima, por exemplo, se a gente está falando de parte de baixo, quantas 15 você consegue fazer? É muita. Dá muito para fazer montagem de looks, por isso que eu adoro. Então já vamos marcar uma próxima lá em casa, que eu tô precisando muito, viu, Estelinha? Principalmente porque eu gravo toda semana, eu preciso de ideias, porque senão eu vou sempre repetindo e o pessoal vai ficar cansado, olha lá. Isso aguardem aí. Que agora 2026 a gente vai arrasar nos looks com a Estelinha. A Estelinha é maravilhoso. Então deixa aqui, ó. Maurício tá nos avisando para você olhar na câmera do meio e compartilhar com a gente como que as pessoas chegam até você. Então, meu Instagram é Stella, Stella, Julião, Juleo, consultoria imagem. Vou deixar aqui também para você já saber. E no Instagram você dá dicas, informações, vai ajudando a gente a ter mais ideias e ser mais criativo, né, Estelinha? É isso aí. É uma delícia seguir você todo dia. Obrigada. Ela posta muito, gente. Vão lá, confiram e conta pra ela lá que vocês vieram através do Compartilha Cast, que ela vai adorar, né? Eu mesmo, obrigada. Maravilhoso. Estelinha, muito, muito obrigada. Deu certo, a gente conseguiu gravar. Muito bom. Maurício, muito obrigada por você me ajudar aí novamente nos bastidores. E eu agradeço você que esteve conosco em mais um episódio aqui no Compartilha Cast. Já sabe, se não está inscrito, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Mais uma vez, pessoal, muito obrigada e até o próximo episódio. Obrigada. Tchau, tchau!